nós vamos estar dando início, então, a mais um estudo, tá certo? Nós já falamos, essa aqui é a terceira vez que nós vamos falar do deserto. E já falando, nossa, mas ainda tem assunto do deserto, não é verdade? Temos muito assunto do deserto, tá certo? A primeiro estudo que nós tivemos, nós aprendemos que Deus nos leva para o deserto, tá certo? O segundo estudo que nós tivemos, que foi semana passada, alguém pode me falar alguma coisa? Se lembra de alguma coisa da semana passada? E muitas das vezes a gente se acostuma com o deserto. Boa, Kelly. Muitas vezes a gente vai para o deserto e a gente acaba acostumando no deserto. Nós lemos um texto em Deuteronômio que fala que no deserto tem escorpião, no deserto tem cobras, no deserto é quente, no deserto a gente passa sede, no deserto, e a gente aí acaba, Deus nos tira, nos leva para o deserto, e chega lá no deserto, a gente acostuma com os escorpiões, a gente acostuma com as cobras, o sol já não é tão quente mais, a noite já não é tão frio mais, eu faço tendas e eu vou viver no deserto e achar que o deserto é maravilhoso. E nós aprendemos que quando Deus nos leva para o deserto, Ele tem algo a nos ensinar. E hoje, para nós estarmos fechando, eu espero que estejamos fechando, esse ciclo do deserto, o que acontece quando eu saio do deserto? O que acontece quando eu saio do deserto? E nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos da semana passada, que está lá em Deuteronômio, quase não saiu Deuteronômio, capítulo 8, 15 e 16. Por favor. Pode ler? Pode ler. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Vamos orar mais uma vez? Eterno Deus, maravilhoso Pai, como é bom, Santo Deus, quando nós podemos falar, Pai, do Teu nome. Pai, Tu conheces o coração deste Teu servo. Tu sabes muitas vezes, Santo Deus, que o ego, Pai amado, toma conta das nossas vidas, pois somos pecadores. Então, Pai, no nome de Jesus, esvazie todo o meu eu, usa a minha boca, Santo Deus, para trazer o recado que Tu já colocaste ao meu coração. Pai, e faça, Pai, com que ao sairmos daqui, possamos sentir a necessidade que temos de ter passado pelo deserto. No nome de Jesus, nos abençoe, Pai amado. Amém. Esse texto que nós lemos, ele começa dizendo assim: eles o conduziu pelo imenso e pavoroso deserto. Quando nós ouvimos falar sobre deserto, nós já imaginamos como que é o deserto. O deserto é um lugar onde poucas pessoas vão estar. O deserto é um lugar onde caminhar por ele é muito difícil. O deserto é um lugar cheio de perigos, tá certo? O deserto é um lugar onde, se não formos levados com algumas coisas para nossa própria necessidade, vamos passar a necessidade, porque o deserto é um lugar onde nós somos mais consumidos, tá certo? Semana passada nós brincamos, né, com você tem $1.000 para poder gastar no deserto e cada vez que você gastar esse $1.000, mais $1.000 entra na sua conta. Você gastou $1.000 num dia, no outro dia você tem $1.000, ou você prefere com o seu dinheiro ir para a praia, aquela água gostosa, maravilhosa, lá da Bahia, lá do Nordeste, e todo mundo falou que eu prefiro pagar e ir para uma praia. Do que o Enzo não. O Enzo prefere. Mas ele esqueceu que não era acumulativo, né? Ele tinha que gastar os 1.000 para poder ganhar mais 1.000. E mais, gastar com escorpião. Porque não sabe nem onde vai se gastar esse dinheiro todo. Tá certo? Então,
o texto ele começa nos dizendo que Deus, ele pegou o povo e levou para o deserto. E ele diz assim que ele levou pelo imenso deserto, imenso e pavoroso deserto. E quando nós olhamos esse texto, nós temos algumas lições que nós aprendemos com esse texto. Tá certo? A primeira lição é: algumas das nossas experiências mais profundas e significativas com Deus aconteceu no deserto. Quer ver que interessante? Moisés vivia onde? No palácio. Num palácio, tá certo? E vivia com status do quê? De príncipe. De príncipe. Então, Moisés tinha direito a toda a riqueza de Faraó. Não era assim? Moisés foi criado dentro do palácio, tá certo? Com todas as riquezas que um rei, um príncipe tinha. Moisés comia da comida do rei, Moisés se vestia com as melhores roupas, Moisés tinha os melhores cavalos, Moisés tinha as pessoas que o servia, tá certo? Moisés tinha um status de rei, tá certo? Acontece o quê? Um chamado para Moisés. Moisés é levado para o deserto, Moisés passa 40 anos e Moisés começa a ser trabalhado por Deus, tá certo? E é interessante que quando Moisés é levado para o deserto, ele tem a missão de tirar o povo de Deus da presença de Faraó. E por que será que Deus escolheu Moisés? Porque Moisés tinha todo o conhecimento daquele reino. Quando Moisés vai conversar com o faraó, Moisés coloca algumas situações pedindo para que tirasse o povo. E ele vai endurecendo o coração, até que Deus faz o quê? Lançar as pragas, tá certo? Moisés junta o povo e caminha com o povo pelo deserto, tá certo? Então, o povo ele começa a ter uma verdadeira experiência com Deus a partir daquele momento na qual ele faz o quê? Ele está caminhando no deserto. Então, muitas vezes, a gente acha que o deserto é um lugar onde Deus nos leva para nos torturar. Não. O deserto é o lugar onde Deus te leva para ter o quê? Uma verdadeira experiência com Ele. Quando eu olho para o deserto, eu olho com os olhos de que aquele lugar é um lugar de tortura na minha vida, dificilmente eu vou conseguir passar por esse deserto. Por quê? Porque o deserto acaba sendo um lugar difícil para eu continuar. Mas quando eu olho com os olhos de Deus na minha vida, eu entendo o porquê Deus me leva, muitas vezes, para o deserto. Tá certo? Então, a primeira experiência que eu tenho é que quando Deus me leva para o deserto, Ele quer fazer o quê? Ele quer aprofundar a minha relação com Ele. Essa é a primeira. Tá certo? O segundo ponto é que quando Deus me leva para o deserto, sem eu perceber, Ele está me treinando a ser uma pessoa melhor. Ele está me treinando a ser uma pessoa melhor. Abre lá para mim em 1 Crônicas, capítulo 12, de 1 a 15. Ou melhor, desculpa. 1 Samuel 22, 2. Marli, 1 Samuel 23, 14 e 15. Tá com a Bíblia, Marcinha? 1 Samuel 24, 1. 24. 1. Quem mais tá com a Bíblia? Kelly, eu te dei algum? Não, né? 1 Samuel 26, 3. Marli, 1 Samuel 22, 2.
Não, o meu é o 23, 14 e 15. Então Mas quem... posso ir no 22 também, Quem, então... tá do lado aqui. Então pode ser. 22, fala pra mim. 22, 2. Pode ser? 1 Samuel 22, 2? Achou, irmão? Pode ler? Então, vai ali ler para que a gente possa acelerar. 22, 2, né? É. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Você leu 22, 2, certo? É. Beleza. 23, 14 e 15. 23, foi eu também. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não o entregou a Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. 24, 1. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. 26, 3. Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Raquilá, em frente do deserto de Gessimon, mas Davi permaneceu no deserto, quando viu que Saul estava ao seguir. Olha que interessante esse texto. Esse texto ele fala da perseguição de Saul para com Davi, tá certo? Quando Saul descobriu que Davi era o sucessor, ele tentou fazer o quê? Matar Davi. Começa o texto lá no capítulo 22, 2, onde Davi ele começa a reunir um exército. Não é verdade? Ele começa a reunir um exército com o quê? Com o que sobrou para ele. Você entendeu? E aqui fala dos indigentes, fala dos endividados. É o que ele já não tinha o que fazer, ia morrer com Davi. O negócio era, ele falou, pô, Davi ganhar, eu tô bem. Se Davi perder, eu tô ferrado. Mas se Davi ganhar, eu tô bem. Entendeu? Então, a história que não gostava de Saul, uniu com quem? Com Davi. Não foi isso que aconteceu? Davi. E olha só, no deserto, Davi treinou todo esse povo, tá certo? Para quê? Para que ele pudesse, se precisasse lutar, ele teria o quê? Já um exército pronto. Davi foi treinado e treinou um grande exército no próprio deserto. Segundo ponto, quando Deus me leva para o deserto, Ele me leva para que eu possa ser treinado. Tá certo? Davi teria condições de ser treinado em qualquer lugar que não fosse o deserto? Não, porque em qualquer lugar que não fosse o deserto, Davi seria descoberto. Lembra? O deserto ele é um lugar de difícil acesso. Davi, indo para o deserto, confundiu todo o exército de Saul. Segundo ponto, Deus nos leva muitas vezes para o deserto para sermos treinados. Tá certo? Terceiro ponto, o deserto é um lugar onde nós aprendemos a vencer. Certo? Nós somos treinados e lá no deserto aprendemos a vencer. Mateus 4, 1, 1. Esse, de 1 a 11, desculpa. Esse é um texto maravilhoso. Mateus 4, de 1 a 11. Quem achou pode ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse:
tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, mas para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha que interessante. Voltando só um pouquinho, quando Jesus, quando no deserto nós somos treinados, tem dois personagens que eu não poderia deixar de falar. Um é João Batista. João Batista teve todo o seu caminho, a sua caminhada onde? No deserto. No deserto. E João Batista, ele fazia o que no deserto? Ele anunciava que viria uma pessoa que seria maior do que ele. Ele dizia: eu batizo vocês com água, mas o que virá batizará vocês com o Espírito Santo. Quando Jesus dá uma declaração que ele diz que não existiu homem melhor do que João Batista, nascido de mulher. João Batista teve todo o seu treinamento no deserto. E Paulo, logo após a conversão, foi levado para o deserto, tá certo? Para que pudesse, ali, ele recebeu toda a revelação de Jesus Cristo. Tá certo? Ah, Ney, mas onde está isso? 2 Coríntios 12, de 1 a 7 e Gálatas 1, 17. Tá certo? E Marcos 1, de 1 a 7 e Lucas 15, 17. Tá certo? Então, são pessoas que aprenderam no deserto, cresceram no deserto, ficaram fortes no deserto, foram treinadas no deserto. E o texto que a Márcia acabou de ler, no deserto nós aprendemos a vencer. Tá certo? Jesus tinha acabado de ser batizado, veio o Espírito Santo, tá certo? Veio o Espírito, o levou para o deserto, tá certo? Ali ele ficou e foi tentado por quem? Pelo diabo. E mesmo com fome, e mesmo com sede, o que aconteceu? Ele resistiu à tentação do diabo. Tá certo? Fazendo o quê? Citando a palavra. Tá certo? Até o momento que ele diz para o diabo: afasta. Satanás, vai embora. Porque a palavra de Deus diz isso. E aí, a hora que o diabo vai embora, os anjos o acolhem e o servem. No deserto, nós também aprendemos a vencer. O quarto, no deserto é onde aprendemos a perder a atração pelas coisas do mundo. Hebreus 11, 24, 26, rapidinho pra gente. Hebreus 11, 24 e 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. No deserto, nós aprendemos a perder a atração pelas coisas que o mundo nos oferece. Moisés, ele recusou tudo, porque ele entendeu que as riquezas que Deus tinha para ele eram maior do que as riquezas que Faraó tinha. A Bíblia fala que as riquezas desse mundo, elas vão fazer o quê? A traça vai corroer, o ferrugem vai comer, tá certo? Mas o que não vamos perder é a riqueza que o Senhor deu, o Senhor Jesus tem preparado para nós na eternidade. Quando nós aprendemos a recusar as coisas que o mundo nos oferece, nós aprendemos a ganhar com as coisas que o nosso Deus nos dá. Então, no deserto, nós aprendemos a perder a atração pelas coisas do mundo. Quinto, o deserto é onde nós aprendemos a andar pela fé. Salmos 78, 17 e 18. 78, 17 e 18. Isso. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. E o 19, desculpa. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Olha que interessante. Esse texto ele fala que o povo de Israel, ele testou Deus no deserto. Ele duvidou de Deus no deserto. Ele pôs Deus à prova, tá certo? E o que aconteceu? Eles sofreram o que tinha que sofrer. Por quê? Porque eles não tiveram fé no que Deus havia prometido para eles. Tá certo? No deserto é onde nós aprendemos a andar pela fé. No deserto é onde nós aprendemos a confiar em Deus. Quando Deus me leva no deserto por algum problema, quando Deus me leva no deserto para algum aprendizado, Ele quer que você aprenda a confiar nele de verdade. E para que eu possa confiar em Deus de verdade, eu tenho que exercitar a minha fé. E último, o deserto é onde nós aprendemos a depender de Deus. É lá que eu aprendo o quanto Deus é importante na minha vida. Eu não tenho mais aonde recorrer. É ali, Deus me levou para que eu pudesse entender o grande amor que Ele tinha na minha vida. Nós temos a mania de dizer que Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Hoje, eu queria mudar um pouquinho essa frase. Eu queria dizer que Deus é amor e justiça. Por quê? Porque Deus me trata com amor, mas Ele é justo toda vez que Ele precisa ser justo comigo. E toda vez que Ele é justo comigo, Ele está me mostrando o quanto Ele me ama. Não existe forma de amar sem que você muitas vezes tenha que corrigir. Eu tenho filhos, tá certo? Eu tenho filhos. Cada vez que eu corrijo o meu filho ou a minha filha,
eu demonstro o quanto eu os amo. Eu os amo. Eu demonstro, mesmo corrigindo. Muitas vezes nós queremos andar do jeito que queremos andar e queremos ser abençoado. Na verdade, nós criamos um Deus na nossa vida que não é o Deus da Bíblia. Não é. E quando chegarmos lá no dia do julgamento, nós vamos dizer: Senhor, mas eu estava lá, na reunião na casa da Kelly, o senhor não lembra? Toda vez eu estava lá e eu não faltava, não. Pega lá o relatório da Marli, lá que você vai ver presente, 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 presente. E aí Deus vai olhar para você: eu sei disso, mas você estava vendo um Deus que não era eu, não. Você estava vendo um Deus que era o que você criou. E esse não é o Deus que nós devemos estar seguindo. Porque o Deus que nós devemos estar seguindo é aquele que cuida de mim, mas também é justo. Não é o Deus que é só amor. Esse Deus que é só amor, se você tiver um Deus que é só amor, comece a se preocupar. Comece a se preocupar. Porque Deus também é justo. Deus me ama, mas exerce a sua justiça. Prova disso, povo de Israel. Deus mostrou o quê com o povo de Israel? Um amor. Tirou ele lá do Egito, pôs para caminhar. Uma caminhadinha de 15 dias. O povo começou a fazer o quê? Só reclamar, só reclamar. E vem maná, e não tá bom. E vem, bate encosta na rocha, sai água. Não tá bom. Ah, mas tá muito quente. Vem lá, manda as cordoniza. Tá com fome. Oh, pô, mas só tem maná? Não, que a gente tá querendo uma carninha. Manda as cordonizas. E mesmo assim, ainda não estava bom. E o que Deus faz? Deus diz: vai caminhar 40 anos. Nossa, que Deus ruim. Não, Deus justo. Deus que ensina. Não se esqueça que o deserto é lugar de ensinamento. Ney, e o que acontece quando eu saio do deserto? Quando eu saio do deserto, eu faço como a geração de Josué. Josué e Caleb, eu saio do deserto, eu contemplo a terra prometida. Eu saio do deserto, faço igual a Jesus. Começo o meu ministério fortalecido. Eu saio do deserto como Paulo. Eu tenho a visão de Deus e Deus me mostra o quanto Ele é maravilhoso na minha vida. Quando eu saio do deserto, eu saio restaurado, porque Deus é a pessoa que restaura a minha vida. O deserto não é um lugar que Deus te leva para sofrer. O deserto é um lugar que Deus te leva para restaurar. Ah, Ney, mas meu casamento não tá bom. Ah, Ney, eu não tenho emprego. Ah, Ney, eu não tenho isso. Aí você encontra a pessoa 10 anos depois com as mesmas reclamações. Gente, vamos sair do deserto. Vamos aprender a viver com o que Deus nos ensinou no deserto. Ele me ensina que no deserto eu aprendo experiências profundas. No deserto é o lugar onde eu sou treinado. No deserto é onde eu aprendo a vencer. No deserto é onde eu aprendo a perder o que o mundo me oferece. No deserto é onde eu aprendo a andar pela fé. E no deserto é onde eu aprendo a depender de Deus. Se eu entender esses 6 tópicos, com certeza o deserto na minha vida vai ser um lugar somente de passagem. Tá certo? Que Deus possa estar nos abençoando, cuidando de nós. O deserto não é um lugar de moradia, é um lugar de aprendizado. O deserto é a nossa escola. Que Deus cuide de nós e nos ensine
a vencer o deserto. Amém?